Thiago Nunes, Vojvoda, Vanderlei Luxemburgo, Emílio Faro é atual técnico do Vasco, mas a galera não tá gostando do trabalho dele porque os números não vêm sendo positivos. Agora, o Vasco vai mudar de técnico? Não vai mudar de técnico? Vamos trazer todas essas informações aqui para vocês e vocês vão poder chegar a alguma conclusão. Falaremos também da probabilidade do Vasco de acesso, que diminuiu muito, tabela de classificação atualizada e executivos da 777 Pastas estão chegando ao Rio, provavelmente na terça-feira. Tudo isso e muito mais vocês vão ver aqui com o Xande. Vocês estão no canal do Batman da Torcida. Todas as informações logo depois da vinheta. Então, solta a vinheta. Vinheta já rodou e já vou deixando logo na tela aí a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, que não vem sendo positiva as últimas rodadas para o Vasco. O Vasco conseguiu, no início da competição fazer bons resultados, mas agora o nível técnico caiu demais e a cabeça do Emílio Faro está a prêmio. Mas nesse momento eu vou mostrar para vocês aí que a gente ainda está 4 pontos, ou seja, ainda temos uma rodada de vantagem sobre o Londrina. Vamos enfrentar o Londrina dentro do São Januário, mas para mim o principal adversário é o Sport, que é o 6º colocado e é que tem um time um pouco mais qualificado para poder, quem sabe, aí, brigar contra o Vasco por uma vaga, pela 4ª vaga do acesso. Muito provavelmente o Vasco estará em 4º lugar na briga aí pelo acesso, porque o 2º, o 3º e o 1º já está praticamente definido aí, que fica entre Bahia, Cruzeiro e Grêmio, já que é o time do Vasco não vem apresentando um bom futebol. Agora, falando das chances de acesso do Vasco, também está na tela para vocês as probabilidades. Segundo alguns sites especializados, como Chance de Gol, deixou aí 54% de chance de acesso do Vasco, o Infobola 56% e a Universidade Federal de Minas Gerais 50% de chance de acesso do Vasco. Esses números já foram muito melhores quando o Vasco estava com aproximadamente 80% de chance, mas aí veio essa sequência negativa de 5 jogos fora de casa com derrotas, e aí a nossa possibilidade de acesso, a nossa chance de acesso cada vez mais diminui, e os matemáticos deixaram aí essas possibilidades do Vasco subir ou não. Agora, falando a respeito do trabalho do Emílio Faro, que está sendo muito contestado, a torcida está criticando demais, pegando no pé. Na nossa live de pós-jogo ontem eu falei para vocês, Emílio Faro errou muito, a opção tática dele foi muito ruim. O Vasco, quando joga sem a bola, o Vasco tem que pressionar o adversário e não jogar com uma linha defensiva de 5, igual ele fez ontem, colocando 2 laterais para poder jogar junto. A partida foi pífia, não teve transição ofensiva, enfim, isso eu falei no pós-jogo na última partida, e todo mundo quer a cabeça dele. Carlos Brasil deixou uma entrevista dizendo que banca aí a permanência, que o Paulo Brax também quer a permanência dele, mas muitas fontes dizem o contrário. Podemos falar aí que o Gilmar Ferreira, jornalista do jornal Extra, disse que o Vasco está negociando com um brasileiro e um argentino. Quando foi questionado ao Gilmar Ferreira se esse argentino seria o Vojvoda, ele negou, disse que não é o Vojvoda que vai vir para o Vasco. Muitas notícias aí também falaram que o Vasco estava preparando uma proposta por ele, só que o que aconteceu é que o Vasco não preparou proposta. Ele é um cara que costuma cumprir os contratos, o contrato dele com Fortaleza vai até o final do ano e muito provavelmente não será o Vojvoda técnico do Vasco, pelo menos não nesse momento, quem sabe aí para o ano que vem. Outro caso que eu queria perguntar para vocês, quem vocês acham que pode ser esse brasileiro ou esse argentino, se de fato isso é uma verdade, se o Vasco de fato está procurando aí um brasileiro argentino para poder ser técnico. Outra informação que veio dessa vez do Jogada 10 é de que Paulo Brax sondou a situação de Thiago Nunes. Thiago Nunes, que passou por Atlético Paranaense, já passou também pela equipe do Grêmio, já passou pela equipe do Corinthians e fez um bom trabalho somente no Atlético Paranaense. Eu, particularmente, não é um técnico que me agrada muito, porque ele já teve grandes times nas mãos e não conseguiu administrar, fazer um grande trabalho. Então, para mim, Thiago Nunes não é um bom nome. Segundo Jogada 10, o Vasco analisa essa situação. Agora, o que contradiz tudo, todas essas informações que eu falei aqui agora, é o que o Lucas Pedrosa deixou. Ele falou que o Vasco hoje não negocia com nenhum técnico e a chance de, nesse momento, o Vasco anunciar um técnico é 0. E aí? Em quem a gente deve confiar? Qual é a fonte mais confiável? E a interrogação fica na nossa cabeça, inclusive na minha.
Todo mundo que me conhece sabe que eu não sou jornalista, e sim eu apuro as informações e trago elas para vocês sempre em compromisso com a verdade. Então a interrogação fica no ar, quem é que está falando a verdade? Emílio será mantido? Se for mantido, até quando o trabalho dele será mantido? De fato, o Vasco procurou o Thiago Nunes. O Fábio Azevedo trabalhou com a possibilidade de, quem sabe, o Luxemburgo vir para o Vasco. Olha que loucura. Eu não sei qual seria uma boa aí. Para mim, o melhor nome desses todos é o Vojvoda, que já conhece agora o futebol brasileiro, faz um excelente trabalho num time limitado do Fortaleza. Então, acredito que todos esses nomes, Vojvoda é o melhor. E agora, dando sequência nas notícias, os executivos da 777 Partners estarão chegando no Rio na terça-feira, segundo o jornal O Dia. Eles falaram que os executivos vão chegar o Don Dransfield, que é o principal executivo da 777, que passou pelo Grupo City, o Josh Warner, que é o sócio fundador da 777, Juan Arceniegas, diretor de entretenimento, e Nicolas Maia, chefe de operações, vão estar no Rio a partir de amanhã. Provavelmente vão ficar para quarta-feira para assistir a partida entre Vasco e Guarani. Partida essa que, conforme eu já falei para vocês, eu vou estar lá trazendo a cobertura desse jogo. E vai finalizar a aquisição dos 70% da compra do departamento de futebol do Gigante da Colina. E, segundo O Dia, eles também virão para traçar um novo perfil de técnico para o Vasco para poder dar sequência no trabalho. Não quer dizer que eles vão vir para dizer quem vai ser o novo técnico, porque isso quem trabalha é o Paulo Brax com o auxílio do Carlos Brasil. Mas o Don Dransfield, que é aí o principal executivo do Vasco, que veio do Grupo City, vem para poder auxiliar, para poder traçar os principais objetivos. Lembrando que o Dom não é um funcionário do Vasco, e sim da 777 Partners. Quem trabalha pro Vasco hoje como diretor executivo é o Paulo Brax, principal responsável pelas negociações do Vasco logo após a fechada da janela de transferências, e o Vasco só pode contratar qualquer jogador para jogar somente no ano que vem, a partir do Campeonato Carioca. Nesse momento, somente técnico dá para mudar. Esse é um fato. E eu queria saber de vocês, quem seria o principal nome para assumir o Vasco hoje? Quem vocês gostariam de ver no comando técnico do Gigante da Colina? Conforme eu falei para vocês, Vojvoda para mim é o nome que agrada mais o trabalho dele. Ele costuma dar sequência ao trabalho dele, não deve interromper ainda esse ano o trabalho que ele vem seguindo no Fortaleza. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até esse momento do vídeo. Não esquece de compartilhar com geral para todo mundo ficar muito bem informado das notícias do Vasco, sempre em compromisso com a verdade. Sentar o dedão no like, dá aquela moral pra gente aí de vascaíno para vascaíno. E não deixa também de ativar o sininho das notificações para não perder a nossa cobertura nos estádios, análise de jogo, todos os detalhes, vocês não perdem nada aqui no nosso canal do Batman da Torcida. Valeu, galera, um abraço!